Graça e paz a todos os irmãos, irmãs e amigos. Em 2018 estamos celebrando 72 anos de avivamento. Para mim, avivamento não é simplesmente a história de uma denominação. É a minha história de vida. Meu pai, pastor Raimundo, se converteu nessa igreja na década de 50, numa pregação do pastor Alídio Flora Agostinho, em Presidente Bernardes. Na mesma década, tornou-se pastor, estabeleceu várias igrejas no Oeste Paulista, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e no Nordeste, regiões pelas quais temos muito carinho. Meu pai fez parte da liderança geral da igreja como superintendente regional, diretor de missões, diretor-geral de patrimônio. Logo após meu pai, meu tio, o pastor Cosme Ferreira da Silva, converteu-se, também se tornou pastor e participou por várias décadas da liderança geral da igreja, inclusive como presidente geral. Eu nasci num berço avivalista. São gerações e gerações de famílias. Isso é avivamento. Uma igreja com raízes, que valoriza a sua tradição. Eu, desde berço, fui aluno da Escola Bíblica Dominical, várias professoras passaram por minha vida, irmã Maria Elisa, no Ipiranga, São Paulo, irmã Eunice, também em Paranavaí, irmã Seni, irmã Dolores. Isso é avivamento. Uma igreja que investe na formação de base às nossas crianças. Participei, quando adolescente, do seminário teológico avivalista por extensão, tendo aulas no seminário que, na época, coordenado pelo professor José Aparecido Zonta, tendo aulas com o pastor José Martins, pastor Sebastião Ferreira. E aos 10 anos de idade, eu fui batizado nas águas pelas mãos do pastor Eurides Rodrigues. Fui batizado com o Espírito Santo aos 14 anos, numa reunião de oração em Paranavaí, Paraná, quando ali pastoreava o pastor José Gregório, numa fase de um avivamento que passava naquela igreja. Isso é avivamento. Muitas vigílias, onde buscávamos o poder do Espírito Santo, uma busca constante do revestimento do poder do Espírito Santo para o trabalho. Lembro-me quando participávamos dos congressos de jovens, onde havia abundante transbordamento do Espírito Santo. O fato de ter nascido num lar avivalista me fez ter relacionamento direto e indireto com muitos pastores, por intermédio de meu pai, com muitos homens de Deus que foram heróis de Deus nessa denominação. Posso citar alguns deles, como o pastor Luiz Gonçalves Albano, pastor João Araújo Rego, pastor Jota, pastor Adolfino Pereira Rodrigues, pastor Virgílio Rosa, pastor Oswaldo Fuentes, pastor José Augusto dos Santos, pastor Paulo Paiva, pastor Orestes Branchini, pastor José Henrique Monteiro, pastor Silas Kaufmann e tantos outros. Fiz o curso teológico, esta igreja investiu em mim quando ainda jovem, professores que marcaram minha vida, pastor Elcio Lodos, pastor Gessé Henrique de Araújo, pessoas de Deus que influenciaram muito minha vida. Tornei-me pastor ainda muito jovem, com apenas 19 anos, juntamente com a Ana e em seguida meus filhos, Bruno e Sara. Pastoreei várias igrejas, como Santo Anastácio, em São José do Rio Preto, Nova Andradina, São Paulo, Ipiranga, também Guarulhos. Ainda com 30 anos de idade, eu fui eleito regional, superintendente regional na região Centro-Oeste e vim pastorear o campo de Presidente Prudente, onde estou há 18 anos, igreja pela qual tenho muito amor, muito apreço. Quando eleito como membro do Conselho Geral, pastor Alídio era o presidente. Em seguida tivemos a gestão do pastor Cosme Ferreira da Silva, com quem muito aprendi. Em seguida, pastor José Carlos dos Santos. Foi uma escola de 16 anos para que então, pela graça de Deus, eu pudesse assumir em novembro de 2016 a presidência geral da igreja. Recebemos uma herança de muitas vidas, de muitas famílias. Somos hoje cerca de 80 mil pessoas no Brasil e no mundo, mais de 1000 igrejas, estamos em 22 países. Nesse período tive a oportunidade de estar com um dos iniciadores de nossa igreja, pastor Mário Roberto Lindstrom, que me deu uma palavra profética dizendo:
Deus está lhe dando às nações. Isso é avivamento. Uma igreja missionária, uma igreja levantada para levar avivamento para o Brasil e para todas as nações da terra. Nesse período mais recente, enquanto líder regional, Deus nos deu estratégias de trabalho, de avanço, de expansão, me fez trabalhar com grupos pequenos, com células, com discipulado, com a declaração da missão de nossa igreja, e temos experimentado o crescimento da igreja do Senhor. Isso é avivamento. Uma igreja que sempre prezou pela qualidade e não apenas pela quantidade de pessoas. Sempre prezou pela transformação de vida, na formação do caráter cristão. Estamos vivendo um avivamento. Na verdade que, enquanto vivemos, nem percebemos, mas um dia certamente irão contar esta história. Creio que este avivamento que tem vindo vai se intensificar, virá ainda com mais força e experimentaremos um transbordamento do Espírito que resultará em vidas salvas, comprometidas, unidas, fazendo um serviço excelente a Deus. É com isso que sonho, é isso que estou vendo e vou ver em maior profusão e extensão. Essa é a minha história, é uma das histórias do avivamento bíblico, porque não dá para contar apenas uma história. Nós contamos as histórias do avivamento bíblico. São muitas histórias, histórias de vidas transformadas, salvas, edificadas ao longo dos 72 anos. Avivamento, essa é a minha história. Há 72 anos, essa é a nossa casa. Venha o avivamento.